Amém. Todo mundo abriu a sua Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, no versículo de 1 tem a nossa mensagem de hoje. Vamos ler? Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Diga graças a Deus. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui reunidos na Tua presença nesta noite, para aprender um pouco mais, meu Deus, das Tuas boas palavras. Vem falar conosco, meu Deus, vem abrir o nosso entendimento, vem aumentar a nossa fé, porque muitos de nós queremos um milagre, mas o milagre só vem pela fé, e a fé só vem pelo ouvir. Portanto, fala conosco, Espírito Santo, sejas bem-vindo, tenhas liberdade de nos ensinar da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos tirar alguns ensinamentos aqui do texto. No versículo de número 1 diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Amém, pessoal? Então, Pedro e João, eles tinham um hábito que é muito bom, é o hábito de ir à igreja, eles tinham o hábito de orar, amém? E eles iam sempre no mesmo horário, a hora nona. Nos nossos dias, dizem que o dia começa à meia-noite, que eu acho que está totalmente errado. Nos dias bíblicos, a primeira hora do dia começava realmente ali às 6 horas. Então, 6 horas da manhã era a primeira hora, 7 horas a segunda, 9 horas a terceira, meio-dia era a sexta hora e 3 da tarde era qual? A hora nona. Então, todos os dias eles tinham esse hábito de ir ao templo para orar. Amém? Agora, uma coisa que nós temos que ter cuidado, diferente deles, nós temos que ter cuidado para não orar só quando sobrar tempo, para não deixar para vir à igreja só quando sobrar tempo. Sabe o que é, pastor? É porque o clima hoje está meio de chuva, né? Por isso que eu não fui à igreja, né? Por isso que a fulana não veio à igreja. Então, o que acontece? Tem pessoas que elas deixam para orar quando sobra tempo. Elas deixam para vir à igreja quando dá, quando sobra tempo. E eu costumo dizer que vir à igreja é tão importante quanto ir ao trabalho. As pessoas vão ao trabalho com chuva, vão ou não vão? Eles vão ao trabalho com frio, mesmo com dificuldades, eles não faltam. Por quê? Porque no trabalho eles sabem que vão ganhar dinheiro, e o dinheiro é importante para eles. Mas muitas pessoas tratam o culto diferente. Por isso que a Bíblia diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Será que as pessoas tratam a igreja da mesma forma que elas tratam o trabalho? Será que elas priorizam estar com Deus? Será que elas acham isso uma necessidade, assim como elas consideram uma necessidade ir ao trabalho? Isso é muito importante. E aí eu aprendo mais aqui, versículo 2, amém? E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, amém? Então, pelo fato de ser coxo, ele não vinha ao templo sozinho. Pelo fato de ser coxo, alguém tinha que trazê-lo ao templo. E aí o que o Espírito Santo me ensinava? Assim como esse homem, muitas pessoas, talvez até da nossa família, até gostariam de vir à igreja, mas são impedidas por conta de um problema. Muitas vezes tem um familiar seu que ele quer vir à igreja, mas tem um problema que o impede.
né? Qual era o problema dele? Ele era aleijado dos pés. Então, para ele vir ao templo, alguém tinha que trazê-lo. Talvez lá na sua casa tenha alguém que não é aleijado dos pés, mas é aleijado de um vício. Quem está entendendo? E ele não quer vir na igreja, porque se ele vier, o demônio fala na mente dele, aquele pastor vai ficar enchendo o saco lá, ele vai falar, vai tocar no meu ponto, e aí eu vou ficar logo com raiva, então eu prefiro não ir. Tem pessoas que elas trazem, assim como esse aleijado, esse deficiente, eles trazem uma deficiência. Talvez eles tenham um orgulho quanto à sua antiga religião. A religião não faz nada por eles, nunca funcionou para nada, mas é uma tradição religiosa de família. Por isso eles não vêm à igreja. Por quê? Eles até têm vontade de vir, só que se vier, será criticado pelo restante da família. Não, porque se eu for na igreja dos crentes, minha mãe não vai gostar, meu pai não vai gostar, minhas irmãs não vão gostar. Então, esse homem tinha algo que o impedia de vir à igreja, e era necessário que alguém, com toda a paciência, o trouxesse. Você acha que é fácil carregar alguém nos braços? Você acha que é fácil carregar um paralítico? Vocês acham que é fácil? Não é. Eu me lembro daqueles 4 homens que trouxeram um paralítico numa maca, e a Bíblia diz que eles levaram até onde Jesus estava, e a casa estava muito cheia, eles não conseguiram entrar. O que eles fizeram? Alguém lembra? Eles subiram com o paralítico em cima da casa, destelharam e desceram o paralítico por ali. Que Deus te deu o coração daqueles 4 homens, que não mediram esforços para trazer o seu amigo até a presença de Jesus. Quem está entendendo? Se alguém não trouxesse esse mendigo até a porta do templo, apesar de que ele não vinha ao templo para adorar, mas para pedir esmola, eu vou já falar sobre isso. Mas se alguém não o trouxesse, ele não conseguiria vir sozinho. Quem está entendendo? Então dá uma olhadinha lá na sua família. Tem pessoas que você vai ter que combinar de passar na casa deles, vai ter que oferecer uma carona, vai ter que ligar, vai ter que insistir, persistir. Ele vai dizer assim, não, mas eu não posso ir por isso e por isso. Ó, deficiência, quem está entendendo? Eu não posso ir por isso, não posso ir por aquilo. Quer dizer, ele tem um problema. Você diz, não, mas eu te ajudo, eu te levo, vamos lá e tal. Então, alguém trouxe esse homem até a porta do templo. Diga glória a Deus. Amém? O que eu aprendo mais aqui, ó? Versículo de número 2. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe ele era coxo de nascença. Aquela paralisia dele, ele tinha desde quando nasceu. E aí eu aprendo o quê? Que não era culpa dele aquele problema, aquela deficiência, aquela enfermidade, não era um problema dele. Muitas vezes na nossa família tem pessoas com problemas, mas não foi eles que criaram aquele problema, não é culpa deles. Por exemplo, eu estava assistindo a um testemunho que um cidadão contava na nossa igreja sede aqui de Belo Horizonte, e ele contava que quando ele era criança lá na roça, o pai dele pegava ele e os irmãos dele, tudo com 8, 9 anos, e o velho colocava uma dose de pinga para cada um, e dizia assim, toma a pinga aqui para virar homem. Eu já começo pelo pai. Não é que o pai é uma má pessoa, é porque ele foi ensinado assim. É a cultura onde ele cresceu. Talvez ele cresceu numa cultura que para ser homem tinha que tomar pinga. Então ele queria que os filhos dele também fossem homem, e já de criança ele dava pinga. Só que o camarada contando, isso prejudicou a nossa vida. Todos nós fomos viciados, ninguém construiu nada na vida, ninguém saiu do lugar, e não sai. Quem é viciado em bebida, em pinga, em cachaça, não sai do lugar na vida. A maioria não consegue. Tem pessoas que têm um controle, né? Mas tem pessoas que não. Então esse problema que ele trazia, não foi causado por ele. Às vezes é um problema da cultura onde a pessoa foi criada. Por exemplo, você acha que alguém ficou viciado em pornografia sozinho? Não. Alguém apresentou, alguém fez algo ali. Então nós temos que pedir a Deus esse discernimento, essa sabedoria, para olhar para os nossos familiares e ser mais tolerante, mais pacientes
com as suas deficiências e ajudá-los a caminhar. Quem está entendendo? Tem pessoas, irmão, que você vai ter que pôr, como é que chama aqui em Minas? É cacunda mesmo? Pôr a pessoa aqui nas costas, na cacunda? É isso mesmo? Tem pessoa que você vai ter que pôr na cacunda e trazer. Tem outro que você vai ter que vir abraçado aqui, ó, segurando. Quem está entendendo? Tem pessoas que você vai ter que passar na casa delas e dar carona, que senão elas não vêm. Se algumas pessoas ali não tivessem ajudado esse mendigo, ele não viria para a porta do templo e não receberia o seu grande milagre. Quem está entendendo? Então eu aprendo mais aqui, meus irmãos. Versículo de número 2 ainda, amém? Versículo 2: E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então ele era colocado aonde? Todos os dias era colocado aonde? Na porta do templo. Sabe o que o Espírito Santo me ensinava? Assim como o mendigo, Pedro e João também iam ao templo todos os dias, mas para orar, enquanto o mendigo ia apenas para pedir esmola. Assim como aquele mendigo que era colocado na porta do templo todos os dias, Pedro e João também vinham ao templo todos os dias. Só que um permanecia do lado de fora pedindo ajuda, o outro entrava para dentro e ao invés de pedir ajuda para as pessoas, ele pedia para quem? Pedro e João pediam ajuda para quem? Para Deus. Olha que interessante. Um ficava na porta pedindo esmolas aos que entravam. Tem muita gente, meus irmãos, que eles vêm para a igreja, mas eles vêm como esse mendigo, me perdoe, vêm só para pedir bênção. Como é que o senhor sabe? Na hora da oração eles não oram, na hora do louvor eles não louvam, na hora de ler a Bíblia eles não leem, nem Bíblia eles carregam, eles só vêm para pedir. Pastor vai lançar uma campanha nova, eles vêm, aí eles fazem uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, depois começa a esfriar. Quem está entendendo? Aquele mendigo, por que ele não entrava no templo? Porque ele não tinha comunhão com Deus, ele não se interessava por Deus. Por que Pedro e João não ficavam lá fora? Por que eles entravam? Porque a visão deles acerca de Deus era diferente. Tem pessoas que elas até entram no templo físico, mas não entram no templo espiritual. Não sei se está dando para entender. Como é que você entra no templo espiritual? Quando você ora, lendo a Bíblia, aceitando a Jesus, se batizando, participando da Santa Ceia, você passa a viver de forma espiritual. Então olha a diferença, todos os 3, Pedro e João e o mendigo, todos os dias vinham ao templo, só que um ficava do lado de fora pedindo ajuda. Tem gente que vem ao templo, ele não ora, mas ele fica dizendo: ô irmã, você ora por mim? Irmã fulana, ora por mim? Irmão fulano, dá para orar por mim? Me perdoe a expressão, é claro que você pode pedir oração, amém pessoal? Pode pedir oração para mim, pelo WhatsApp, pessoalmente, a gente está aqui para ajudar. Só que tem pessoas, me perdoe, que elas estão na mesma posição de um mendigo espiritual. Elas não entram para orar, elas não entram no clima, elas não entram na presença de Deus, elas ficam só pedindo. Elas ficam só pedindo ajuda um e ao outro, elas mesmas não oram, não buscam. Então eu aprendo mais aqui, diga glória a Deus. Quantas vezes Deus nos coloca diante de uma oportunidade e não a percebemos? Pedro e João viam o templo como um lugar de encontro com Deus, já o mendigo o via apenas como um ponto de pedir esmola. Como é que você enxerga a igreja? Porque ele estava diante da oportunidade. Só bastava ele dar um passinho e entrar no templo. Ele estava diante da grande oportunidade, mas ele não percebia. Pedro e João enxergam o templo como um lugar de oportunidade de estar com Deus. Ele enxergava o templo como um lugar de oportunidade de pedir esmola. Às vezes a bênção está do nosso lado e nós nem percebemos. A bênção estava do lado deles. Pedro e João passavam por ele todo dia. O templo estava ali,
mas ele não conseguia perceber isso. Às vezes a oportunidade está do nosso lado e nós não percebemos. Amém, queridos? Então, a Bíblia diz ainda no versículo 2, que ele estava ali para quê? Para pedir esmolas aos que entravam. Ele estava a um passo da presença de Deus, e ao invés de entrar para orar a Deus, pedindo o seu milagre, preferia ficar do lado de fora, pedindo esmolas para todos que ali entravam. Observe que as pessoas que entravam no templo para orar, sempre tinham algo para dar, ao passo que ele, que não entrava, não possuía nada, sendo necessário pedir uma ajudinha. Olha o que o Espírito Santo me ensinava hoje de manhã, ontem, quando eu preparava esse esboço. Todos que entravam no templo para orar, tinham algo para dar. Mas ele que nunca entrava não tinha nada, só ficava pedindo. Não sei se está dando para entender. Imagine comigo, volta comigo um pouquinho a isso que eu falei sobre o templo espiritual. A pessoa que ora, a pessoa que louva, a pessoa que batiza, a pessoa que participa da Santa Ceia, ela vai ter o que dar, quem está entendendo? Mas a pessoa que não ora, não louva, não lê Bíblia, não quer batizar, não aceita Jesus, não toma Santa Ceia, não dizima, não oferta. Tem gente que vem na igreja o mês inteiro, parece que não dá uma oferta, irmão. Você nunca vê a pessoa pegando um envelope, nunca vê a pessoa vindo na frente trazer uma oferta. Quanto mais você se entrega para Deus, mais você tem para si, para ajudar o próximo. Todos que entravam no templo tinham algo para dar, mas ele que não entrava não tinha nada. A pessoa que não entra na presença de Deus, que não se entrega para Deus, vai entrar ando e saindo na igreja, e ela nunca vai ter nada. Sempre vai estar pedindo oração, pedindo intercessão, pedindo uma ajudinha. Pergunta para o irmão do lado, para a irmã, você está entendendo alguma coisa? Está dando para entender alguma coisa aí? Sim ou não? Diga glória a Deus. Versículo 3, vamos lá. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem o quê? Uma esmola. Amém, pessoal? Presta atenção. Olha o que o Espírito Santo me ensinava. Peça a Deus que lhe dê discernimento espiritual, para que você consiga identificar aqueles que possuem o poder de Deus para ministrar a sua vida. Peça a Deus para te dar esse discernimento, para que Deus possa te mostrar aqueles que têm o poder de Deus para ministrar a sua vida. Aquele homem estava pedindo uma esmola para Pedro e João, porque ele não conhecia Pedro e João. Se ele conhecesse Pedro e João, ao invés de uma esmola, ele teria pedido o quê? Uma oração, para que eles orassem pela sua cura. Às vezes você está diante de um obreiro santo, uma obreira, um pastor, e ao invés de você pedir, uma oração, por exemplo, você pede qualquer outra coisa, sei lá. Eu estou me lembrando aqui de algo. Quantas pessoas entram aqui na igreja e o que elas pedem para nós é o quê? Água. Poderia me dar um copo d'água? Se eles soubessem que o poder de Deus está aqui, ao invés de pedir a água, eles pediriam o quê? Moça, está aqui a Joyce, o David, às vezes está aqui as pastoras, os obreiros. Você poderia fazer uma oração por mim? Vai saber se não é tudo que a pessoa estava precisando. Quantas pessoas entram aqui pedindo para usar o banheiro? Poxa vida, por que ao invés de pedir para usar o banheiro, não pede uma oração? Quantas pessoas vêm aqui para pedir cesta básica? Tem uma moça que eu estava até com vontade de dar um toquinho nela, dar uma correçãozinha nela, mas eu tenho percebido que o povo é muito fino, não gosta de ser corrigido, prefere permanecer no erro. Parece que ela fica lá fora, eu fico observando, parece que ela fica esperando o culto terminar. Aí quando o culto termina, ela entra. Tem cesta básica? Tem roupa para doação? Quando tem, nós doamos, amém? Nós ajudamos. Mas é vontade de dizer, filha, por que você não veio assistir o culto? Se você tivesse vindo para assistir o culto, talvez eu até me comovesse, até tirar do meu bolso ou conversar com os membros aqui, para a gente conseguir uma cesta básica para você. Mas a gente vê que a pessoa não quer Deus. O mendigo não queria entrar no templo para orar, ele só queria se aproveitar das pessoas que vinham ao templo para dar esmola para ele.
A pessoa não quer Deus, não quer oração, não quer a palavra, ela quer se aproveitar do povo que vem na igreja para dar uma cesta básica para ela, para fazer uma doação de roupa. Só que eu tenho um conceito comigo: sempre que você puder, ajude todos que você puder ajudar, mas tenha em mente uma coisa: uma cesta básica não muda a vida de ninguém. O máximo que uma cesta básica vai fazer por alguém é suprir sua necessidade por um mês, depois acaba. Quem está entendendo? Você pode pegar e dar um dinheiro para a pessoa, aquele dinheiro vai suprir um pouco, depois acaba. Agora, se você fizer o que Pedro e João vai fazer pelo mendigo, olha o que ele vai fazer aqui, vamos ver? Em nome do Senhor Jesus, versículo de número 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Eu não sei se você consegue ver comigo, mas eu consigo enxergar da seguinte forma: Pedro e João estão entrando, ele fala assim: ô, me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Ele fala assim: olha para nós. Ele está tão vidrado nas coisas materiais, que ele nem imagina que o que eles vão dar é uma oração, ele está esperando é coisa material. Olhou para eles: ai meu Deus, o que esses homens vão me dar? Será quanto que eles vão me dar? Será que vão me dar 20 reais? Será que vão me dar 10 reais? Será que vão me dar 5 reais? Ele disse: olha para nós. Por que ele mandou o mendigo olhar para eles? Olha o que eles vão dizer, versículo de número 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Diga glória a Deus. Eu imagino Pedro falando assim: ô amigo, olha para mim, eu não tenho prata nem ouro não, mas eu tenho algo que vai mudar a sua vida. Eu quero fazer uma oração por você. Isso nós deveríamos aprender a fazer. Você pode até ajudar as pessoas se você tiver, mas deixa eu falar uma coisa: se Pedro e João dessem uma esmola para ele, mudaria a vida dele? Não. A esmola de Pedro e João o manteria cada vez mais naquela vida de mendigo. Às vezes a pessoa está passando necessidade e tudo que ela precisa é de um empurrãozinho para decolar, beleza. Mas tem pessoas que, se você ajudar ela um mês, vai ter que ajudar 2, 3, 4, 5, porque aquela ajuda parece que vai aprisionar o ânimo da pessoa, a coragem da pessoa. Se Pedro e João tivessem dado esmola para aquele mendigo, iriam mantê-lo mais ainda nessa vida de mendigo. Por exemplo, esses dias eu estava ali no centro e veio um senhorzinho, estava com cara de que estava melado, tinha tomado uns mé, e ele veio pedir um trocado, e o David pegou 2 reais. Eu falei: ah, David, eu não acredito, irmão. Ah, pai, tem que ajudar. Eu falei: mas tem que saber a quem ajudar, e vai comprar pinga. Se você der o dinheiro, parece que você está fazendo bem, mas você está fazendo mal. Você está ajudando ele a se manter no vício. Quem está entendendo? Você está ajudando Satanás a prendê-lo no vício. Às vezes um jovem vem pedir, você sabe que ele vai usar para droga, e aí você dá aquela ajuda, parece que você está fazendo bem, mas você está fazendo mal, porque ele vai se manter mais ainda no vício. Pedro e João disseram: ó, nós não temos prata nem ouro, mas nós vamos te dar uma coisa que vai mudar a sua vida, nós vamos orar por você. Nós deveríamos aprender a fazer isso pelas pessoas. Se você pode ajudar, ajuda. Se não pode, vem cá, hoje eu não vou poder te ajudar não, mas eu posso fazer uma oração por você? Aí você vê se o espírito da pessoa é bom ou não, você vê se a pessoa tem Deus ou não. Quando ela tem, ela fala: pode orar. Quando ela não tem, não, quero oração não, só quero se for o dinheiro. Quem está entendendo? É até uma maneira de você testar a pessoa, se realmente a pessoa está precisando de ajuda ou não. Então Pedro e João, eles disseram: nós não temos prata nem ouro, e não tinham, mas nós vamos te dar uma coisa que vai mudar a sua vida. Agora, você tem que olhar para nós. Por quê? Porque você só vai receber a fé para o milagre se você ouvir o que nós temos a dizer. Por isso que eu digo, às vezes a pessoa vem no culto, ela não ouve a mensagem, fica lendo a Bíblia, folheando a Bíblia, depois fala assim: já tem 10 anos que eu estou nessa igreja, eu não recebo nada. Mas por que não recebe? Porque não tem fé. Mas por que não tem fé? Porque não ouve, não assimila. Ele diz: olha para nós, presta atenção aqui, ó, me dá a sua atenção aqui agora.
tem que ter o máximo de atenção. E aí ele falou o quê? Vamos lá, versículo de número 6, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Ah, pastor, Pedro é Pedro, né? Mas vai que eu mande a pessoa levantar e ela não levanta. Então você também precisa ter tanta fé quanto a pessoa que vai receber a oração. Nós também precisamos ter fé. Amém, pessoal? E aí aqui diz versículo 7, e tomando pela mão. Olha que interessante, Pedro teve que ajudar o cara até a receber o milagre, até a se levantar. Tem pessoas que mesmo você orando por ela, você vai ter que ajudar ela ainda. Mesmo ela na igreja, mesmo você orando, mesmo depois que você está profetizando, você ainda vai ter que dar uma mãozinha para essa pessoa, para ela se levantar. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles. Olha que bênção. Ei, psiu. Se ele tivesse dado a esmola para o mendigo, ele teria entrado no templo? Não. Às vezes a nossa ajuda material pode estar impedindo a pessoa de vir para Deus. Por que você não faz assim? Fulano, eu vou te ajudar, mas se você for para a igreja comigo. Eu vou te ajudar, mas você vai ter que assistir o culto. Ah, não, para a igreja eu não vou não, então eu não vou te ajudar. Uma maneira de você, quem está entendendo? Se Pedro e João tivessem dado a esmola para ele, ele não teria entrado no templo. Mas porque eles deram Jesus, fizeram a oração, deram a palavra, agora o homem foi curar, e o homem entrou no templo, fazendo o quê? Vamos ler? Andando e saltando e louvando a Deus. Diga graças a Deus. E tem mais, hein? E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Quer dizer, foi um testemunho que impactou até a vida de outras pessoas. Vamos fazer uma oração em cima disso? Vamos fazer a oração? Isso, você que está assistindo, acompanha a oração também. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar por esta palavra. Toda palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra é espírito e vida. Meu Deus, talvez na família desse meu irmão, desta minha irmã que ora comigo, tem alguém que também possui uma deficiência, tem alguém que possui um problema que o impede de vir à igreja, orar e servir a Deus. Eu quero que você ore agora por essa pessoa da sua família. Talvez tenha alguém lá na sua família que possui um mal que não é culpa dele, desde a infância está sobre a vida dele, talvez um vício, uma maldição, e isso amarra as pernas da pessoa, isso endurece o coração da pessoa, impede a pessoa de vir à igreja. Louvado seja Deus que alguns amigos ou talvez familiares traziam aquele mendigo todos os dias para a porta do templo. Tem pessoas que você vai ter que buscá-las, você vai ter que trazê-las para a igreja e depois levá-las e deixá-las em casa, porque se você não fizer isso, elas não conseguirão vir. O problema delas as impedirá de vir à igreja. Ora pela sua família agora, ora. A Bíblia diz que assim como o mendigo, Pedro e João todos os dias iam ao templo. Só que enquanto Pedro e João entravam para orar, para adorar ao Senhor, para ouvir a leitura da palavra, o mendigo ficava lá fora apenas pedindo ajuda. Está cheio de pessoas que elas até vêm à igreja, mas elas não conseguem entrar no templo espiritual. Elas permanecem apenas no templo físico. Elas não oram, não leem a Bíblia, elas não louvam, elas vivem só de pedir. Vem na igreja só por causa da campanha. Nós não podemos ser assim. Tem pessoas que só vivem pedindo ajuda. Elas nunca têm nada para dar, elas não oram por ninguém, elas não ajudam ninguém. Meu Deus, vem despertar as nossas vidas. Nós não podemos vir à igreja só por causa de campanha.
Nós precisamos vir por conta da nossa comunhão com o Senhor. Precisamos vir para orar, para adorar, para clamar ao Senhor, para pedir a bênção do Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me ofereço a Ti, para que o Senhor faça de mim um instrumento de salvação. Me dá o coração daqueles 4 amigos do homem paralítico, que não mediram esforços para levá-lo até Jesus. Que eu possa ser essa pessoa que vai se esforçar, que vai pagar o preço para trazer toda a minha família, todos os meus amigos para a presença de Deus. Senhor Jesus, assim eu oro e te louvo, assim eu te agradeço e te bendigo. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Amém.